ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. E hoje é dia de música no podcast. Na década de 1970, um grupo paulistano tomou de assalto o país e se tornou o maior fenômeno musical do Brasil até aquele momento, com mais de 1 milhão de discos vendidos logo no primeiro trabalho. Trata-se do sensacional Secos e Molhados, grupo que revelou Ney Matogrosso, eternizou diversas canções, mas que acabou tão rápido quanto o sucesso que fizeram. Vem entender com a gente como tudo aconteceu. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Precisando de um novo site com servidores confiáveis para garantir que o seu e-commerce não saia do ar? Então fale com o SiteGuy.dev que eles garantem isso para você. E se falar que veio daqui, ganha desconto. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é, na verdade, um espumante. Trata-se do espanhol Torre Oria Cava Semiseco DO, que tem um leve toque de pera e cítricos com notas de abacaxi e foi feito com a uva Macabeo. E ele está por R$ 39,90 no drinco.com.br. Aproveite. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, para começar, devo dizer que esse episódio está baseado no livro Primavera nos Dentes, a história dos Secos e Molhados, de Miguel de Almeida, que foi lançado em 2019, mas acabou de ser relançado numa nova edição revista e ampliada. Esse livro também foi base de um documentário que será lançado no Canal Brasil, em outubro, depois de quase 2 anos de embargo, já que um dos integrantes da banda entrou na justiça para impedir o lançamento do documentário. Porém, este ano, finalmente, a justiça autorizou a exibição, mas aparentemente sem o uso das músicas. Mas isso eu só ouvi falar, não sei se vai acontecer mesmo. Aqui vai ter música, até derrubar um episódio, não é não, Camila? Acho que sim, não sei, tô sabendo. Mas documentário de banda sem tocar música é triste demais, Curioso, né? É. E para iniciar essa história, temos de ir para Portugal. Foi lá que o jornalista, escritor e poeta João Apolinário Teixeira Pinto nasceu. Ele frequentou a Sorbonne e foi amigo de gente como Sartre, Simone de Beauvoir, Antonin Artaud, Jean Genet e Edith Piaf. Ele se tornou um fervoroso antifa ao retornar a Portugal, que vivia sob a ditadura de Salazar. Obviamente, ser antifascista num país fascista não ia dar certo. Ele foi preso e torturado. Para evitar ser assassinado, ele decidiu se exilar no Brasil, então governado por João Goulart em 1963. Ele veio com a família toda para São Paulo, né? Ele, a esposa Maria Fernanda e os filhos João Ricardo, então com 13 anos, e a filha Maria Gabriela. Ele só não contava que o Brasil também iria virar uma ditadura. Então, ele se tornou um combativo jornalista cultural e futuro criador da PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Ele também se tornou uma figura onipresente na vida de João Ricardo e desempenharia um papel crucial na história dos Secos e Molhados. Fugir de uma ditadura pra cair em outra 1 ano depois deve ser uma tristeza, Nossa, né? Deve dar uma desilusão, assim, tipo, meu Deus, eu fugi, mudei toda a minha família, e aí aqui, pá. Ditadura. E João Ricardo era um obcecado por música, especialmente pelo rock e pelos Beatles. Com seu pai sendo crítico teatral, João sempre esteve envolvido nesse mundo cultural, né, nesse ambiente de artes. E ter uma banda se tornou um desejo essencial para ele, mesmo sendo um músico não muito talentoso, né? Assim, ele não era um grande músico. Pô, já chegou esculachando o criador? No começo, sim. Aí, no final de 1970, ele foi até Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Na saída de um dia de praia, ele viu uma placa em um armazém escrito Secos e Molhados. Pronto, ele tinha o nome da banda, só faltava tê-la de fato, né? E aí ele começou a compor, mas como ele estava preocupado com a censura e também não queria soar como a MPB engajada da época, ele encontrou a solução ao musicar poemas. Ele acreditava que não teria problema algum com a censura, afinal os poemas estavam disponíveis nas bibliotecas. Ele fez isso deliberadamente para não ter problema com a censura. Exatamente. E ele conseguiu 2 parceiros, né? Enquanto ele tocava um violão de 12 cordas, Fred estava no bongô e Pitoco era o vocalista. O som da banda era uma emulação de Crosby, Stills e Nash, uma coisa meio flertando com folk.
E o primeiro Secos e Molhados fez alguns shows num lugar chamado Curtiço Negro, no Bexiga, em São Paulo. E esses shows trouxeram uma coisa fundamental para a banda, a cantora e compositora Lully. Seria com ela que João Ricardo escreveria 2 clássicos, O Vira e Fala. Mas, em meados de 1971, Fred e Pitoco deixam a banda. João Ricardo volta a estaca zero. Ele vai atrás dos amigos para solucionar a banda. O primeiro foi Gerson Conrad, seu vizinho, que tinha formação de música erudita. Ele procurou também Lully pedindo ajuda para encontrar um vocalista. Ele tinha em mente alguém que deveria ter uma voz mais fina, porém potente. Lully disse que sabia bem quem poderia preencher essa vaga. Seu amigo Neizinho, que estava no Rio. Uia só, Neizinho. Neizinho. E aqui um rápido à parte para falar de Neizinho. Filho de militar, Ney abandonou a casa jovem farto do autoritarismo do pai. Depois de passar pela aeronáutica, ele decidiu tentar ser ator. Trabalhou num laboratório médico e fazia bicos de ator e cantor. Em Brasília, ele formou até um quarteto vocal e fez algumas apresentações na cidade. Ele foi para o Rio em 66 e literalmente vivia de vender miçangas, um hippie tardio. No Rio também ele desenvolveu uma grande amizade com Cláudio Tovar, um dos criadores do Dizzy Croquettes, que já contamos a história aqui. E não é errado dizer que Tovar foi uma das inspirações do figurino de Ney na banda. Isso e o Butô, um gênero de teatro japonês. Mas o fato é que ele vivia no Rio quase como um mendigo. Comia uma vez por dia, muitas vezes, filando a boia na casa dos amigos. A gente fala um pouco do Ney Mato Grosso no episódio do Dizzy Croquettes também. Vocês podem ouvir. E João Ricardo viajou ao Rio para encontrar Ney. Numa sessão de Mostra o Seu que eu mostro o meu, João tocou algumas músicas para Ney, que em seguida cantou algumas músicas para João. Pronto, João havia encontrado o seu vocalista. Ele convidou Ney para integrar a banda, que aceitou. Agora ele só precisaria se mudar para São Paulo. E levou cerca de 2 meses para isso acontecer. Ney conseguiu um papel numa peça infantil que estava sendo encenada no Teatro Ruth Escobar. Assim conseguiu ir para São Paulo. E logo ele começou a viver entre a peça e o ensaio com João Ricardo e Gerson Conrad. Ele teve de voltar ao Rio para fazer sua primeira gravação oficial, a música A Estrada Azul, do filme Pra Quem Fica, Tchau, de Reginaldo Farias. Vamos ouvir um trechinho? Vamos. A estrada azul, não tem rumo certo, sem norte nem sul. E a pegada foi toda essa durante 72, né? Muitos ensaios e pouca grana. Ney continuava sendo um mendigão, enquanto seus companheiros de bandas de classe média alta se viravam. Aí 3 shows foram marcados para dezembro de 72 na casa de Badalação e Tédio, basicamente um bar anexo ao Teatro Ruth Escobar. Ali, de fato, começou a história pública dos Secos e Molhados e também as tretas. Eu amei o nome, Casa de Badalação e Tédio. Bom, né? Dia 10 de dezembro foi a estreia oficial da banda, né? Foram 3 dias e 3 shows espetaculares pelos relatos, com um jeitão do Ney contagiando o público, né? Ele entrou todo purpurinado, enquanto o João Ricardo queria entrar com uma boina do Tchê. E nesse duelo, né, entre João Ricardo e Ney, ele levou a melhor, e tanto o João como o Gerson também entraram com um pouco de purpurina no rosto. Porém, no segundo show, um grande quebra-pau estourou no bar, paralisando a apresentação. Os 3 foram protegidos por Willy Verdaguer, Emílio Carreira, Marcelo Frias, João Flavinho e Sérgio Rosadas, músicos da peça infantil que Ney atuava. Todos eles teriam papéis importantes na história da banda mais pra frente. E vale também dizer que esse show, né, essa série de shows, marcou o início oficial de uma pessoa chamada Ney Mato Grosso. Uma semana antes do show, ele foi ao Rio visitar os amigos Luiz Fernando e Lully. E se juntou ao grupo Paulo Mendonça e Maria Alice, o diretor André Adler e Cláudio Tovar. A pauta era achar um nome artístico para Neizinho, que não dava para chamar Neizinho. E aí eles acabaram escolhendo Mato Grosso por ser o estado natal do cantor. Eu amo Neizinho. Neizinho. Devia chamar Neizinho. No disco do filme, ele está acreditado como Neizinho. Neizinho. E aí o zum 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 dos shows se espalhou. E Muracy Duval, um jornalista que viu o show, se empolgou tanto que se ofereceu para ser o empresário da banda, o que João concordou de primeira. Estava formado os 4 Secos e Molhados clássicos. E logo de cara os erros ficam bem evidentes. Primeiro, o acordo geral era que todo o dinheiro que a banda arrecadasse seria dividido em 4 partes iguais. Porém, nada foi assinado. E João, Gerson e Muracy tentaram enquadrar Ney Mato Grosso. O questionamento era que eles não eram gays e pediram para ele maneirar, um rebolado, na coisa toda. Para Ney, aquilo era ridículo. Ele estava navegando nas águas da androginia e ele se apresentava do jeito que queria. Todo aquele papo era ridículo. Ou ele poderia expressar sua arte ou estava fora. Aí os 3 recuaram, né?
Porque no final das contas a estética do Ney Matogrosso que 90% do que fez os Secos e Molhados ser tão chocante e interessante no começo, né? Exatamente. Passada a primeira treta, Moraci arregaçou as mangas e foi trabalhar. Como era jornalista cultural, ele conseguiu plantar notas sobre a banda em vários jornais. Ele também impediu os Secos e Molhados de fazerem novos shows. A ideia era dar um ar de mistério e deixar o boca a boca crescer. E ele aproveitou também para tentar agilizar uma gravadora. Como editava a revista da Continental, ele conseguiu que a gravadora investisse na banda. Era algo fora dos padrões para a Continental, naquela altura um importante selo de música sertaneja, com nomes como Tonico e Tinoco no catálogo. E no dia 23 de maio de 1973, os Secos e Molhados entraram no Estúdios Prova para gravar seu primeiro disco. E com os três vieram lá os seguranças do quebra-pau, né? Willy Verdaguer no baixo, o pianista Emílio Carreira, o baterista Marcelo Frias, o guitarrista João Flavin e o flautista Sérgio Rosadas. Olha que coisa, então eles pegaram os músicos da peça de teatro da Rose. Exatamente. E João Ricardo também já tinha definido o repertório, basicamente músicas suas, deixando uma exceção para Gerson, que havia musicado o poema Rosa de Hiroshima de Vinícius de Moraes. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas. Ao todo, o primeiro disco tinha 13 músicas com 30 minutos de duração. Mas se não fosse Willy, nunca teríamos as músicas espetaculares da banda. Os arranjos de todas as músicas foram liderados por ele, que deixou a banda com uma pegada mais rock e menos folk. Obrigada, Willy, porque esse disco é sensacional. E no disco a gente tem Sangue Latino, que João Ricardo fez com a letra de Paulinho Mendonça, um amigo de Ney. O Vira, né, parceria dele com o Lully, 2 músicas que o João fez em cima do poemas do pai, né, Amor e Primavera nos Dentes. Também teve Rosa de Hiroshima de Gerson e El Rei, parceria de João e Gerson. Qual você quer ouvir, Camila? Eita, eu quero ouvir Primavera nos Dentes. Então vamos ouvir. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe. Bom, enquanto o disco era gravado, Moraci continuava a divulgar a banda. Zé Rodrigues apareceu para usar o seu teclado Moog na faixa Fala. E em 8 de junho, as gravações estavam encerradas. Seria o início de um fenômeno, mas faltavam alguns detalhes. A Continental destinou o equivalente a R$100 para eles produzirem a capa do disco. Gente, R$100? R$100. Além disso, havia questões com a banda de apoio, né? Todos eles foram convidados para se juntarem ao grupo, mas apenas o baterista Marcelo aceitou. Os demais preferiram continuar somente como músicos de apoio. Para a capa, João contou com a ajuda do pai, que pediu para o fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues ajudar os meninos. Rodrigues já havia antes fotografado a cabeça de sua mulher servida num prato na revista Fotótica e repetiu a dose com a banda. Foi depois dessa foto que Marcelo resolveu deixar a banda e ser apenas do grupo de apoio. Ele é o 4º integrante na icônica capa. Mas o lance de pintar o rosto mexeu muito com a masculinidade do rapaz, que desistiu de ser um integrante oficial. Eu imagino que tenha sido difícil para esses caras heterossexuais da década de 70 que não estivessem muito envolvidos com contracultura para chegar nesse nível de pintar rosto e ter o Ney rebolando na frente, né? Seminu, né? Seminu, que eu amo. Lançado em agosto de 73, 50 anos atrás, Secos e Molhados teve um show de estreia no Teatro Aquários, em São Paulo, totalmente lotado. Seguiram-se apresentações no Teatro Itália, também em São Paulo, sempre lotado. A Continental não acreditava muito na banda, por isso prensou apenas 1.500 cópias do disco. Porém, com a banda estourando em São Paulo, os lojistas pediram cada vez mais o tal disco das cabeças. Aí Ronaldo Bosco e Limiele resolveram botar a banda num clipe do Fantástico. Sangue Latino explodiu, e as vendas também. Em 60 dias, mais de 300 mil cópias foram vendidas. Só Roberto Carlos vendia esse montante. Até o lançamento do segundo disco, em 74, o álbum atingiria a marca de mais de 1 milhão em vendas. Maravilhoso. Esse álbum é maravilhoso. E o fenômeno Secos e Molhados era real. Era a banda da família, todos gostavam, das crianças aos idosos. E isso com o Ney Matogrosso dançando de cara pintada e tapa-sexo, né? E eles passaram também a ser figura carimbada no programa do Chacrinha. Faz todo sentido, né? Combina perfeitamente tudo nesse coisa completamente bizarro e surreal que é o Brasil, assim.
O cara jogando bacalhau e o Ney Matogrosso dançando. E nem a ditadura interferiu muito. Eles também gostavam da banda, o que mostra o quanto eram limitados, né? Já que, tanto nas letras dos poemas como nas apresentações, os Secos e Molhados era tudo que os milicos queriam evitar. Mas talvez eles vissem como uma coisa engraçada, né? É possível. Não sei, os Mamonas da época. Mas isso não significava que eles não tivessem problemas com os milicos, né? Eles tinham de fazer sessões de shows para censura. Em Brasília, a censora levou toda a família para assistir, para ódio de Ney Matogrosso. Eu achei engraçado. Ela era fã, poxa. Em Recife, por exemplo, eles foram tocar, mas o palco estava quase caindo e o público rompeu a área de segurança. A polícia tirou o grupo correndo, mas no dia seguinte, quando eles se preparavam para embarcar de volta para São Paulo, os policiais fizeram um corredor polonês e começaram a xingá-los. Que coisa louca. Era o papo assim, isso aí que é homem lá no sul. Entendi. Era comum também batidas policiais nos camarins atrás de drogas. A sorte é que eles estavam muito grandes, né? Então sempre tinha um jeitinho de escapar, né? Sempre tinha um dinheirinho ali pra dar pros amigos. Em Brasília, eles foram tocar e o delegado exigiu que Ney usasse uma camisa, pois a esposa de um general não gostava dele sem camisa. Obviamente ele se recusou e o delegado cortou a energia do show. Quando o Ney ameaçou contar ao público o que estava acontecendo, aí o delegado falou, liga de volta aí. Gente, que coisa louca. A tiazinha lá não queria que ele tocasse sem camisa. Mamilos polêmicos. Ao longo de um ano, os Secos e Molhados subiram ao palco em 347 apresentações, praticamente todo dia. Mas o grande número deles aconteceu em 3 de março de 74. Moraci resolveu ser ousado e botou a banda para tocar no Maracanãzinho, no Rio. Eram 20 mil lugares, algo que nenhum cantor ou banda até então havia tentado. Foi um sucesso, eles levaram 40 mil pessoas. Havia 20 mil dentro e 20 mil fora, um assombro. E além do sucesso todo, o Brasil estava discutindo androginia. Vamos até aqui ouvir o Miele falando da banda antes do show no Maracanãzinho. Tutti Frutti? Tutti Frutti. Você sabe o que é andrógeno? O dicionário diz andrógeno, adjetivo, hermafrodita, comum ao homem e à mulher. Disse principalmente das plantas que têm flores masculinas e femininas agrupadas na mesma espiga. Erra, portanto, quem associa o sucesso fulminante dos Secos e Molhados à androginia. Ney Matogrosso, o líder do grupo, diz que eles existem atrás das máscaras. Afinal, os Secos e Molhados são a explosão de um novo caminho musical ou de um comportamento? Bom, seguindo. Moraci queria lançar a banda no exterior. Eles chegaram a gravar uma versão em espanhol de Sangue Latino, chamada Sangre Latina. Mas digamos que Moraci não era um empresário organizado, né? As contas da banda eram feitas em pedaços de papéis e ele entregava o dinheiro para os músicos em sacos de pão. E isso vai ajudar ali na treta, né, futura. E o acordo das partes iguais acabou ficando só no fio do bigode. João, como compositor da maioria das músicas, ficava com a maior parte do dinheiro da banda. Ney, a verdadeira força do grupo, só ganhava pelos shows. Ou seja, ele estava numa máquina de fazer dinheiro, mas continuava sem um tostão. E ele foi deixando claro sua insatisfação, mas João não estava nem aí. Nossa, mas que sacanagem, assim, no final das contas. Sacanagem. Poxa, questão de confiança, os caras estão todo dia tocando juntos. Assim. Pois é. E a coisa só ia azedando mais, chegando até as vias de fato, com o João chutando Gerson depois de um show, quando ele tocou novamente Rosa de Hiroshima durante um bis. Tinha que tocar uma música do João, não podia tocar a música do Gerson no bis. Que absurdo. E aí o trio foi para o México, em parte para esfriar a cabeça e em parte para cumprirem uma agenda de divulgação do trabalho nas rádios e televisões mexicanas. Nos 10 dias que passaram por lá, Gerson e Ney estavam encafifados com o jeito de João, que gastava muito tempo no telefone. Aqui só vou contar um caos. No México, a banda teve reuniões com empresários norte-americanos interessados em levá-los para lá. Só que eles teriam que cantar em inglês, coisa que Ney refutou de cara. Alguns meses depois, Ney descobriu o Kiss e jurou que era cópia pirata dos Secos e Molhados, inventados por aqueles empresários. Zé Rodrigues também já havia soltado essa lenda. Segundo ele recebeu Gene Simons e Paul Stanley em São Paulo e deu um disco dos Secos e Molhados para eles. Seria dali que o Kiss teria tirado a estética de usar os rostos pintados. Mas o fato é que, além de não haver registro da passagem dos dois pelo Brasil em 73, o disco que o Kiss começou a usar maquiagens é anterior dos Secos e Molhados. Infelizmente, o boato não procede. Foi Zeitgeist, na verdade. O espírito do tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas voltando. No retorno da viagem mexicana, Gerson e Ney foram surpreendidos com o anúncio da demissão de Moraci. Agora quem cuidava da banda era o pai de João. O clima esquentou, mas eles tinham um segundo disco para lançar. Eles entraram novamente no estúdio para gravar Secos e Molhados 2. Novamente com 13 canções, dessa vez Gerson só colaborou com uma canção, Delírio.
Isso porque uma das músicas escolhidas foi vetada pela censura. Aí João cedeu porque a música de Gerson já estava pronta. A banda de apoio era praticamente a mesma, exceto por Marcelo, que desistiu. Norival D'Angelo foi chamado para assumir a bateria. O grande destaque do disco é Flores Astrais, não à toa escolhida para ser o clipe do Fantástico. Mas Preto Velho é a minha música favorita desse disco. Vamos ouvir um trechinho? Vamos sim. Aquele preto, tão preto, com aquela barba branca, tão preta. O disco foi lançado em 10 de agosto de 74, mas no domingo anterior ao lançamento, o clipe de Flores Astrais foi no ar no Fantástico, com um aviso. Aquele seria o último clipe da banda, que havia terminado. João e seu pai foram pegos de surpresa com o anúncio. Na segunda, os jornais já contavam toda a história da saída de Ney e Gerson da banda, com entrevistas e tudo mais. Mas o que aconteceu exatamente? João cagou. Depois da demissão de Moraci, João e seu pai resolveram reformular tudo e criar uma nova empresa para gerir a banda. Só que essa empresa seria somente de João e de seu pai. Ney e Gerson seriam contratados por ela. Ou seja, João Ricardo, que havia concebido os Secos e Molhados, agora queria tudo para si. Obviamente, nem Ney nem Gerson concordaram e resolveram abandonar a banda. De tudo que os Secos e Molhados conseguiu, construiu, o Ney conseguiu comprar somente uma Brasília. Gerson ainda comprou um apartamento, pois tinha 2 músicas no primeiro disco. E com o anúncio do fim da banda, o recém-lançado Secos e Molhados 2 flopou, apesar de ser um excelente disco. E é engraçado que se você olhar a capa, feita pelo mesmo fotógrafo, dá pra ver que o Ney Mato Grosso tá num misto de puto e saco cheio. E quando se sabe a história, dá até pra imaginar o que ele tava pensando, o que tava passando na cabeça dele. Mas parece que o João Ricardo, ele apelou muito, né? Apelou. Foi muito absurdo, assim. Resolveu, o brinquedo é só meu, vocês estão aqui. Eu entendo que a concepção da banda foi dele, o nome era dele, e a maior parte das músicas era dele. Mas assim, no final das contas, sem o Ney Mato Grosso, Secos e Molhados não existe. Se o Ney Mato Grosso não tivesse feito toda aquela estética que ele fez, tudo que ele fez, além de ter uma voz maravilhosa, a banda não seria nem perto do que foi. Aí o fato é que em 75 os 3 lançaram um álbum solo, né? Ney veio com Água do Céu, que tinha 2 músicas de Astor Piazzolla, feitas exclusivamente para o Ney Mato Grosso, mas o disco não foi muito bem recebido não. Todo mundo estava na expectativa de ser um Secos e Molhados 3 no Ney Mato Grosso e ele veio com um disco totalmente diferente. O Gerson lançou o Gerson Conrad e Zezé Mota pela Som Livre, mas também não teve sucesso, né? Essa parceria dele com a Zezé Mota. E João lançou um LP homônimo que ficou conhecido como Disco Rosa, já que ele aparece na capa com um terno rosa. Também flopou esse disco aí, ninguém gostou. Mas com o tempo, Ney Mato Grosso se tornou Ney Mato Grosso, fazendo com que os Secos e Molhados seja apenas uma pequena parte de tudo que ele já fez. Gerson meio que abandonou a música, escreveu sua autobiografia, que foi censurada por João Ricardo, né, que pediu a retirada do nome dele de todas as passagens. Que absurdo. E só nos últimos anos ele voltou a gravar. E João gravou alguns discos solos, mas retomou a banda com uma nova formação. Em 78 ele lançou Secos e Molhados 3, que teve a música Que Fim Levaram Todas as Flores como o maior sucesso do ano no Brasil. Mas foi a última vez que a banda teve algum hit. Que fim levaram todas as flores que o preto velho me contava. Que fim levaram todas as flores que a rainha louca não gostava. Depois disso, os Secos e Molhados ainda gravaram 6 discos, o mais recente de 2019, chamado Barulho de Rock e Gesta. Nossa, nunca vi nem falar dos Secos e Molhados depois dos Secos e Molhados. Tá nativa. Gente, 2019. 2019. E essa foi a história de um fenômeno, né, de um ano dos Secos e Molhados. Já conhecia, Camila, essa história? Enfim, qual a sua música favorita dos Secos e Molhados? Calma, eu conhecia mais ou menos. Eu não sabia detalhes da história, só sabia que tinha tido uma treta e que eles tinham 2 discos, assim. Eu tinha os 2 discos. Quando eu tava no Brasil, eu tinha os 2 discos em vinil ainda. Porque eu era bem fã, eu sou bem fã do Ney Mato Grosso. Não sei se existe uma música só que eu goste, assim. A música para encerrar o episódio. Acho que Sangue Latino, né? Sangue Talvez. Latino. Você não tocou naquela hora, eu acho que Sangue Latino é uma super música, assim. É maravilhosa.
Assim, nem Mato Grosso é os Secos e Molhados pra mim, mas eu entendo que as letras também são espetaculares, assim, então o João Ricardo tinha muito valor em termos de musicar as letras dos poemas e tal, e até... Sim, mas assim, depois, né, assim, lendo sobre os músicos da banda de apoio, principalmente o Vili, a galera que fez de fato as músicas serem como era, né, ele que inventou a entrada do Sangue Latino e tal, aquela guitarrinha. Eles até hoje falam que eles não ganharam nada, eles só ganharam o dinheiro da gravação, assim, né? Tipo, diária do músico, né? Basicamente o cara, assim, tipo, foi um canalha, né? Se você for pensar, assim, tipo, em termos de dinheiro, assim, o cara, tipo, foi um canalha. Ele foi mesquinho no final das contas. Mesquinho, e perdeu muito, eu acho, com isso, assim. Se tivesse sido mais honesto na divisão dos dinheiros, mais justo e menos... Cusão. É provável que a banda durasse mais uns 2 ou 3 discos, mas ainda eu acho que o Ney Matogrosso ia partir por uma carreira solo, porque ele também é maior, assim. O Ney Matogrosso é maior do que os Secos e Molhados, mas os Secos e Molhados era uma super banda, que podia ter rendido mais tempo, assim, ter chegado nos anos 80, eu acho, até. Com certeza. Mas, sei lá, mas a história deixou o Ney Matogrosso pra gente e os Secos e Molhados como história, com discos muito bons que você ainda pode ouvir, né? Então... 2 discos incríveis. Agora vamos dar uma pausa e vamos pro recadinhos? Sim. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. Recadinhos. Camila, se alguém aí acha que o João Ricardo é maior que Ney Matogrosso e quiser contar pra gente isso, como faz? Bem, você pode escrever um e-mail com uma boa defesa para contato@muitopior.com.br. Também pode deixar um comentário no YouTube, pode deixar um comentário no Spotify, pode mandar DMs ou deixar comentários nas nossas outras redes sociais, que são o Twitter, o Facebook e o Instagram. Acho que é assim. É isso aí. Então agora vamos para os recadinhos. Lá no Spotify, o Davi falou no episódio da Lili Carabina, falou que muito bom programa, escuto todos, abraços de Floripa. Abraços, eu adoro quando chama de programa. Eu me sinto no rádio, eu acho legal. Ela aí. Já a Raquel Panarello, ela fala, como dizia Milan Kundera, é preciso muitas vidas para ser criada uma. Ou algo assim. Então, real? Não sei. Fica pensada aí. Fica pensado. E ela também diz que ela é Kel do X, o Twitter. Eita, ela tem muitos nomes, ela é tipo a Lili Carabina. Lili Carabina. É a Panarello Carabina. Também lá no X, a Gisele Silva Rumin, né, a G Pensadora, falou que adorou a história e obrigada pelo episódio, no caso da Lili Carabina. Cláudio Schubert também deixou um joinha lá pra nós. Joinha. Lá no YouTube, a Andrea Cubas falou que nunca tinha ouvido falar da Lili, mas uma história bem interessante. E beijos diretamente de Curitiba com 30 graus em pleno mês de agosto. Então, mas parece que teve 30, teve 13, teve tudo, né? Esse mês assim, no Brasil, assim, de temperatura. Sim, tá bizarro. Tá engraçado. O Charles de Castro, ele passou para agradecer a atenção e que ele curte demais a gente, ouvinte desde o primeiro episódio. Um beijo, Charles, você dá ótimas ideias. A gente tem mais pedidos seus na pauta, só pode te dizer. Lá no Instagram, o Lúcio Fagundes Teles. Parente da Lígia? Será? Será, Fagundes Teles? Conte aí pra gente. Mandou várias mensagens falando sobre a relação dele com o Torquato Neto, que ele ouviu o episódio e gostou muito. Nossa, ele contou uma história incrível, assim, de quando ele era criança e ele visitava a casa do Torquato Neto. Exatamente. Eu achei demais, assim. Rolou uma invejinha, assim. Deve ter sido momentos muito importantes, assim. Legal mesmo. É, no Teatro Opinião, né? Que tinha uns shows lá. Que viu a Britânia. Meu Deus. Diva. E também lá no Instagram, a
Helenara Stein falou que ela não sabia da possível inspiradora da personagem da Lili Carabina e a gente sempre abastece de boas informações. Não sei se são tão boas informações assim, mas, tipo, nesse caso foi divertido, assim. A Aide, nossa amiga, ela comentando a coisa da Lili Carabina, ela falou pra gente fazer também episódios sobre novelistas. Boa. E a Isha Valente também falou que foi um ótimo episódio. Obrigada, Isha. Lá no Facebook, o Renato Alves e o Olímpico de Jesus deixaram o joinha lá. E a galera que interagiu com a gente lá, né? Além da Helenara, também teve o Alessandro Soares, Samantha Costa, o Ricardo Cravo, Cláudio Santos, Doug Musician, o Amado M.A., a Kelfinha, Seth Souza, William Heblin, Tom Dupin, Osimandia Schelling, mais a Michelle Cass. Aliás, fazendo um pequeno intervalo aqui, eu só queria mandar um beijo pro Tom e falar que olha só que coisa incrível, o Ney Mato Grosso também, antes de virar ator, trabalhou num laboratório médico como o Tom. Exatamente, olha aí. Olha só. E também, por último ali, mas não menos importante, a outra parte do nosso núcleo Terra Nostra, a Kiliane mandou uma mensagem, porque ela mandou uma matéria pra gente sobre a história do Verão da Lata, que falou que estava com saudades de mandar mensagens, que fazia tempo que não mandava mensagem, mas que ela ouve todos os episódios e fica esperando pela terça-feira. Um bacio, Pigliani. E um bacio também para Giancarlo, que eu espero que você esteja melhor, esteja se recuperando da sua cirurgia. E é isso aí. Você tem mais alguma coisa que você separou? Não, só isso. Então tá. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.